Já aconteceu de você planejar tudo certinho, cada detalhe da sua vida, e de repente, do nada, tudo mudar? Você tinha um sonho, um objetivo, uma rota traçada, e de uma hora para outra, o chão parece sumir sob os seus pés. É frustrante, né? Dá uma sensação de impotência, de que todo o seu esforço foi em vão. A gente se pergunta: por que Deus? Por que agora eu fiz tudo certo? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Essa é uma das experiências mais comuns e, ao mesmo tempo, mais difíceis da nossa jornada de fé. A gente ora, pede direção, acredita que está no caminho certo, e aí vem uma reviravolta que nos deixa completamente perdidos. Pode ser a perda de um emprego que parecia seguro, o fim de um relacionamento que você achava que era para sempre, um diagnóstico inesperado ou uma porta que se fecha bem na sua cara. Nesses momentos, a primeira reação é a resistência. A gente tenta forçar a barra, tenta fazer o plano antigo funcionar de novo. Lutamos contra a mudança, ficamos com raiva, questionamos a bondade de Deus. É um processo natural, quase um luto pelo futuro que a gente imaginou e que agora não existe mais. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes quando Deus muda os nossos planos, é porque Ele tem algo infinitamente melhor reservado para nós? Pense na história de José, lá no Antigo Testamento. O plano dele era simples: ser o filho favorito, talvez herdar uma boa parte dos bens do pai, mas os irmãos dele tinham outros planos. Ele foi vendido como escravo, levado para o Egito, uma terra estranha, longe de tudo que ele conhecia. O plano dele foi completamente destruído. Depois, quando as coisas pareciam melhorar na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente e jogado na prisão. Imagina o desespero de José. Cada vez que ele tentava se reerguer, algo pior acontecia. Ele poderia ter desistido, sentido de amargura, mas ele se manteve fiel. E o que aconteceu no final? Todos aqueles desvios, aquelas mudanças drásticas de rota, o colocaram exatamente onde Deus queria que ele estivesse. No palácio, como governador do Egito, ele salvou não só a sua família, mas uma nação inteira da fome. O plano original de José era pequeno, limitado à sua casa. O plano de Deus era grandioso, impactava gerações. A Bíblia nos diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, os desvios, as decepções, as portas fechadas, tudo isso faz parte de um plano maior. O problema é que a gente tem uma visão limitada. A gente enxerga só o agora, o nosso umbigo, a nossa dor imediata. É como se estivéssemos olhando um tapete pelo avesso. Vemos um monte de fios soltos, nós uma bagunça de cores sem sentido. A gente não entende o desenho, mas Deus, o artesão, vê o tapete pelo lado certo. Ele vê a obra de arte que está sendo formada. Cada fio, cada nó, cada cor tem um propósito específico para criar a imagem final, que é linda e perfeita. Quando Deus muda nossos planos, Ele está nos protegendo de algo que não vemos. Talvez aquele emprego que você tanto queria te levaria para um caminho de estresse e infelicidade. Talvez aquele relacionamento que acabou te livrou de um sofrimento futuro ainda maior. Às vezes, a mudança de plano é um não de Deus, que na verdade é um sim para algo muito melhor que está por vir. É um ato de amor e proteção, mesmo que na hora pareça um castigo. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos,
os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente precisa aceitar com humildade que a nossa sabedoria é limitada. O nosso GPS pode nos levar até a esquina, mas o GPS de Deus nos leva para a eternidade. Então, como a gente lida com isso na prática? Como viver quando o nosso mapa foi rasgado e não temos a menor ideia de para onde ir? O primeiro passo é a entrega. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu não entendo. Tá doendo, mas eu confio em ti. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, o meu futuro nas tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração é poderosa, porque ela tira o peso das nossas costas. A gente para de lutar contra a correnteza e começa a fluir com o rio do propósito de Deus. O segundo passo é a paciência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Entre a promessa e o cumprimento, existe um processo. José ficou anos na prisão. Abrão esperou 25 anos pelo filho da promessa. O processo é onde o nosso caráter é forjado, nossa fé é fortalecida e somos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Não tente apressar as coisas. Aprenda a descansar na espera. Sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo parece parado. E o terceiro passo é a atenção. Quando Deus fecha uma porta, ele sempre abre uma janela. Fique atento aos novos sinais, às novas oportunidades, às pessoas que ele coloca no seu caminho. Muitas vezes, o novo plano de Deus começa a se revelar de forma sutil, em uma conversa, em uma ideia que surge do nada, em uma pequena porta que se abre. Se estivermos presos ao passado, lamentando o que perdemos, não conseguiremos ver o novo que Deus está fazendo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Seus planos foram frustrados, você se sente perdido e desanimado. Eu quero te encorajar hoje a não desistir. Respire fundo. O fato de os seus planos terem mudado não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, pode ser o sinal mais claro de que Ele está no controle e te guiando para um destino muito maior do que você jamais sonhou. Lembre-se, os planos de Deus são sempre melhores. Eles são mais altos, mais largos, mais profundos. Ele não muda os seus planos para te frustrar, mas para te promover. Ele não te tira algo sem ter a intenção de te dar algo superior. Confie no artesão. Permita que ele termine a obra que começou em você. O resultado final será surpreendente. O que hoje parece um desvio doloroso, amanhã você vai olhar para trás e entender que foi o caminho mais direto para a bênção que Deus preparou para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários uma experiência em que Deus mudou seus planos para algo melhor. Vamos compartilhar esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.